Conseguiu. Então, boa tarde, pessoal. A gente vai dar início agora ao segundo dia do mini curso. Vou pedir para vocês manterem o mesmo de antes, ficar mutado. As perguntas vocês podem enviar pelo chat, que a professora Lúdia vai respondendo. Vai ter 2 palavras-chave hoje novamente. Fiquem atentos. E a gente vai mandar o formulário pelo chat também quando falarem as 2 palavras-chave, mas vocês têm que preencher quando falarem as 2, né? Se vocês errarem, é só preencher de novo para preencher certinho. Prestem atenção. Eu espero que seja proveitoso hoje, igual foi ontem, né? Então é isso. Pode falar, professora. Tá bom, querida. Então, gente, hoje pode passar. O assunto da aula é logística reversa. Pode passar. Então, a logística reversa está prevista no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos e diz que, nesse artigo, que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de manejo e limpeza urbana. Quem? Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Então, eles tinham, né, que implementar um sistema para recolhimento de determinados produtos e depois destinação desses produtos para o local de disposição final ou para um processo de reciclagem ou qualquer outro tipo de destinação. Pode passar. Então, vocês estão vendo que a logística reversa é um sistema, por esse fluxograma que nós estamos vendo aí, que compreende tanto o poder público, a sociedade, quanto o setor empresarial. A sociedade está relacionada à figura do consumidor e do gerador, que seria não uma pessoa comum, né, ou um pequeno gerador, seria uma empresa que gera uma grande quantidade de um determinado resíduo. O poder público na figura da União, do Estado e dos municípios, e a empresa de limpeza pública, que geralmente ou é uma empresa do poder público ou uma empresa privada que ganhou um sistema de concessão e, por isso, faz o serviço de coleta do lixo urbano. O poder público, a partir de um acordo setorial, de uma legislação ou de um termo de compromisso, determina que o setor empresarial relativo a fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes façam o recolhimento e a destinação de determinados produtos. Quem faz quem controla esse processo de recolhimento e destinação dos produtos que tem que passar por logística reversa não é necessariamente o setor empresarial. Geralmente ele vai contratar uma entidade gestora. Aparece a minha setinha aí mostrando a entidade gestora aqui para vocês? Aparece? Acho que parece não. Eu estou clicando em entidade gestora, vocês não veem isso? Não. Então, nem sei como é que faz para ver, mas vocês estão vendo que perto de setor empresarial tem a entidade gestora? No fluxograma está assim, setor empresarial e embaixo tem entidade gestora. Então, a entidade gestora é uma organização sem fins lucrativos, ela não visa lucro, ela simplesmente vai cobrar um valor pré-determinado por estar fazendo o recolhimento e a destinação dos produtos que tem que passar por logística reversa. Essa entidade gestora ela pode fazer tudo sozinha ou ela pode contratar uma empresa terceirizada. E quem vai pagar a entidade gestora serão os produtores, importadores e distribuidores.
Os comerciantes, eles não vão pagar diretamente à entidade gestora, não. Os comerciantes varejistas, eles têm responsabilidade de colocar um recipiente, um coletor no seu estabelecimento que possa receber os produtos que tem que passar por logística reversa. Agora, vão arcar os atacadistas, importadores e produtores com os custos diretos da entidade gestora. As cooperativas, aí lá embaixo, ó, as cooperativas, associações de catadores, elas podem atuar nesse processo ajudando a recolher produtos que passam por logística reversa. Atualmente, as cooperativas estão relacionadas à coleta de embalagens gerais. É muito raro a coleta de outros materiais, embora elas possam atuar também. Então, a figura do setor empresarial, a figura do poder público e a figura da sociedade estão relacionadas à logística reversa. Pode passar, por favor. Então, aí são os produtos que têm que passar por logística reversa. Eu já falei ontem, mas eu vou repetir, né? Embalagem de agrotóxicos, o óleo lubrificante, depois que ele tem que ser trocado do motor, as pilhas e baterias, os medicamentos, os pneus, os óleos, a embalagem do óleo lubrificante, as embalagens comuns, os eletroeletrônicos, as lâmpadas fluorescentes. Pode passar, por favor. O primeiro sistema de logística reversa a ser implantado foi a logística reversa de embalagens de agrotóxicos, a partir de uma lei. Então, reparem que eu vou falar de diferentes documentos que vão ser responsáveis pela regulação da logística reversa. No caso das embalagens de agrotóxico, é uma lei federal. Essa lei federal 9974 de 2000. Esse processo de recolher embalagens de agrotóxico não começou a partir da lei, começou a partir de um projeto voluntário das próprias fabricantes de agrotóxico. Por quê? Porque era muito comum nos anos 80, nos anos 90, que as fazendas, as propriedades agrícolas, elas enterrassem embalagens de agrotóxicos, queimassem embalagens de agrotóxicos, jogassem em rio. Então, diversas barbaridades ambientais eram realizadas com relação às embalagens de agrotóxicos. Por uma questão de os agrotóxicos já não têm uma visão muito benéfica pela sociedade, né? Por causa da questão da contaminação de solos e rios e das próprias pessoas. Então, eles resolveram, para melhorar um pouco essa imagem, fazer uma prática voluntária. Em 1992, começaram um pequeno sistema de recolhimento dessas embalagens para eles fazerem a destinação adequada. Aí, o poder público, aproveitando essa iniciativa voluntária, transformou isso em uma lei para que em todo o país fosse executado. Aí surgiu a Lei Federal 9974. Então, para fazer a logística reversa das embalagens de agrotóxicos, nós temos a figura do agricultor, dos canais de distribuição e das cooperativas, da indústria fabricante e do poder público. Então, o agricultor ele vai comprar o agrotóxico numa loja de revenda e ele vai receber na nota fiscal onde ele comprou aquele agrotóxico o local onde ele deve devolver a embalagem de agrotóxico após o uso. E ele tem o tempo de 1 ano a contar do que está escrito na nota fiscal para devolver aquela embalagem de agrotóxico. No momento em que o revendedor, a loja agrícola vende, ele já vai colocar no sistema detalhes da embalagem, né? Existem códigos que vão determinar aquela embalagem, né? Aquele produto. Isso vai estar num sistema e por isso já vai ficar aparecendo no sistema que aquele agricultor, aquele CNPJ ou aquele CPF
tem que devolver no período de 1 ano uma embalagem. As embalagens de agrotóxico não são todas recicláveis. A maioria é plástica, pode ser de polipropileno, pode ser de polietileno de alta densidade ou pode ser de plástico misto, que é geralmente do reciclado e está com o símbolo, com o número 7. Mas existem embalagens metálicas, existem embalagens de vidro. Não necessariamente todas as embalagens são plásticas, mas a mais comum é a plástica, e nem todas são recicláveis. As embalagens que são recicláveis, elas vão ser enviadas para uma recicladora, e as que não são recicláveis, elas serão incineradas. Quando a embalagem não é reciclável, geralmente ela é entregue fechada, se ela entrega após uma lavagem tríplice, que eu vou falar agora o que é para você, que é para vocês, e depois ela vai ser encaminhada para incineração. A embalagem reciclável também tem que passar pela lavagem tríplice lavagem. Para que serve isso? Para que, se por acaso a embalagem abrir, para não contaminar o solo, algum local com o defensivo agrícola. Então, existe uma lavagem. A parte mais simples é o próprio agricultor sozinho fazer de uma maneira que não seja mecanizada com o uso de uma máquina. Ele vai encher até 3/4 do volume de água, vai agitar por 30 segundos e depois vai jogar essa mistura da água com o agrotóxico ou na plantação em que ele aplicou o agrotóxico ou num tanque pulverizador. Ele não pode jogar no chão. Ou na plantação, que ele já está cheio de agrotóxico, ou no pulverizador. Vai fazer isso por 3 vezes e aí ele vai perfurar a parte de baixo da embalagem para que ela não seja reutilizada. Isso é muito importante porque não é legal que seja reutilizada a embalagem. Alguma dúvida com relação a isso? Por enquanto, não. Então, uma vez que ele fez a tríplice lavagem, perfurou a embalagem, ele tem que entregar em 1 ano no local indicado. Ele vai entregar nesse local indicado e vai receber um comprovante de que ele entregou. Então, é importante entender que, como são milhões de embalagens, tem várias centrais de recebimento, algumas centrais menores, algumas centrais maiores. E isso é denominado de armazenamento primário, que é o local onde é o primeiro armazenamento mais próximo das redes varejistas, dos agricultores, e tem os locais maiores de armazenamento secundário e terciário, que vão armazenar até enviar para quem vai fazer a destinação total. E a empresa fabricante, ela vai ser responsável por pagar a entidade gestora que vai fazer a destinação da embalagem de agrotóxico. Pode passar, por favor. Então, aqui vocês estão vendo como é uma embalagem de agrotóxico reciclada, né? Ela é chamada de Ecotriex, é uma embalagem que foi feita a partir da reciclagem de embalagens de agrotóxico. Não apenas embalagens de agrotóxico são realizadas com a embalagem reciclada, tem 33 artefatos reciclados ali, vocês estão vendo na imagem, está pequeno, mas tem carrinho de mão, tem descarga, tem conduíte para energia elétrica, tem pallet, tem bombona, tem mangueira, são muitas atividades. Roda plástica, ali está falando quais são esses artefatos realizados, né? E o fato de uma grande quantidade das embalagens de agrotóxico ser feita de material reciclado tem tido bons resultados na área ambiental. Por exemplo, aqui embaixo a gente está vendo,
ecoeficiência do sistema Campo Limpo. Isso é importante. O sistema de recolhimento e destinação das embalagens de agrotóxicos é denominado Sistema Campo Limpo. Mas quem faz o processo de recolhimento e destinação, a entidade gestora, é a INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Se vocês olharem para onde está a embalagem de agrotóxico aí, à esquerda, vocês vão ver que embaixo está a sigla, INPEV, que é a entidade gestora. Está falando aí também próximo do INPEV que essas embalagens elas diminuem 65% na quantidade de emissões de gases de efeito estufa, diminuem também o gasto de 80% de água e 67% de energia se essa embalagem de agrotóxico fosse feita a partir de matéria-prima virgem. E todo o sistema de recolhimento e destinação dessas embalagens de agrotóxicos, que é o sistema Campo Limpo, também colocou em 2009 esses dados, que ele economizou energia suficiente para poder fornecer energia elétrica para 1,7 milhões de casas durante um ano, que ele deixou de extrair 3,0 vezes menos recursos naturais do montante pela presença da reciclagem, que o sistema Campo Limpo, que é SCL é a sigla do sistema Campo Limpo, deixou de evitar, né, o aumento de 7 anos de resíduos gerados por uma cidade com 500 mil habitantes. E também deixou de utilizar como se fosse 1 milhão de barris de petróleo, que é a partir do barril de petróleo que vem a produção do plástico, né? Esses dados são de 2002 a 2014. No site do Sistema Campo Limpo e da INPEV, você encontra esses gráficos, infográficos que têm diversas informações. Pode passar, por favor. Então, aqui está mostrando para vocês, à esquerda, as 13 recicladoras e incineradoras. São 3 incineradoras que ficam no estado de São Paulo e Minas Gerais, Clareante, Ecovital e Essências, e são 13 recicladoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 recicladoras. Inclusive duas no Rio de Janeiro, a Recicap e a Novoflex. O embalômetro é a quantidade de embalagens vazias de agrotóxicos que foram retiradas do meio ambiente e que foram destinadas de forma adequada. Então, foram 574.955 toneladas de embalagem. Isso aí é um número muito grande. E a gente acha que, às vezes, o Brasil não dá certo em muitas coisas. No caso das embalagens de agrotóxico, o Brasil é campeão mundial na destinação adequada, fazendo a destinação de 95% das embalagens de agrotóxico. Muito mais do que a França, que o Canadá, que estão na ordem de 70%, e que os Estados Unidos, que estão na ordem de 33%. Então, realmente, o sistema é um sucesso. E é muito importante que ele seja um sucesso. O Brasil, é isso que eu ia falar agora, Edson. É muito importante que ele seja um sucesso, porque nós somos o maior produtor e consumidor de agrotóxico do mundo. Alguns dados dizem que não, é uma confusão, mas como somos o maior exportador de produtos agrícolas para o resto do mundo, é provável que sejamos os maiores produtores e consumidores, sim. É porque quando fala disso, a indústria do agrotóxico diz que não é, que a China faz mais, que os Estados Unidos é mais. Então, existe essa questão dos dados conflitantes. Fica um jogando a responsabilidade para o outro. Aqui embaixo do mapa com as incineradoras e recicladoras tem o site da INPEV, né, que é a entidade gestora, com todas as unidades de recebimento. Pode passar, por favor.
Então, o sistema Campo Limpo, que é todo o sistema de destinação, né, tem um infográfico mostrando a relação dos agricultores com os locais de revenda e distribuição, com as cooperativas. As cooperativas são associações que fazem um apoio a esse sistema no recolhimento, a indústria fabricante, a recicladora, as centrais de recebimento. O destino final pode ser tanto a reciclagem quanto a incineração. 90% das embalagens são recicladas e 10% são incineradas. Tem 420 unidades de recebimento. Pode passar. E ali está falando até da rastreabilidade, né? Que o sistema ele é totalmente rastreável, porque no momento que o agricultor compra, o código da embalagem do produto é colocado no sistema, então ele tem 1 ano para ser entregue no local indicado na nota fiscal. Alguma dúvida sobre o processo? Posso continuar? Então, vou continuar. Agora a gente vai falar da logística reversa de pilhas e baterias. A primeira legislação relativa a pilhas e baterias, Resolução CONAMA 257 de 1999, que foi revogada. Ela não vale mais. Por quê, gente? Se vocês lerem aí no final destino desse infográfico aí, a gestão ambiental das pilhas e baterias, está dizendo todas as pilhas devem ser recicladas. Pilhas de chumbo, ácido e níquel, cádmio não podem ser dispostas em aterros sanitários comuns. Pilhas comuns podem ser destinadas aos aterros sanitários desde que respeitem os teores máximos de metais estabelecidos pela resolução. É isso mesmo. Essa resolução em 99, ela dizia que a gente podia jogar a pilha no lixo comum, porque ela fez uma estimativa que era o seguinte: são produzidas determinada quantidade de pilhas que equivalem a determinada quantidade de metais. Se eu distribuir isso na área do Brasil, 8 milhões de quilômetros quadrados, é tranquilo. Ou seja, a resolução não considerava a densidade demográfica, era um absurdo. Foi que aí surgiu a resolução CONAMA 401 de 2008, revogando e dizendo que todas as pilhas devem ser recolhidas e não podem ser dispostas no lixo comum. Amém, né? Ela entrou em vigor em 2010 e aqui, amém. Embora muita gente ainda jogue pilha no lixo comum, infelizmente. Essa resolução ela não só fala da obrigatoriedade do recolhimento e destinação das pilhas, mas também fala de teores máximos, teores de metais, justamente por uma questão de segurança que podem ter numa pilha. Aí do lado também estão mostrando quais são as pilhas e baterias que podem ser descartadas por esse sistema. As baterias portáteis, as pilhas alcalinas, as pilhas comuns de zinco e manganês e as pilhas recarregáveis. Todas essas pilhas podem ser devolvidas em pontos que estão no site da entidade gestora e, com isso, vão ter sua destinação realizada. O que eu ia falar aqui que eu esqueci? Pode passar. Eu ia falar só que a lei que é responsável pela regulação das pilhas e baterias não é uma lei federal. Se vocês lembrarem lá das embalagens de agrotóxico, é uma lei federal que começou com um projeto de lei na Câmara, que depois foi para o Senado. As leis têm maior valor legal, né? Tem mais, como pode dizer, robustez jurídica, força jurídica, do que uma resolução CONAMA. Uma resolução CONAMA é uma legislação que foi elaborada pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o órgão consultivo associado ao IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis Naturais,
E por isso, mas tem valor legal, deve ser cumprida. Mas se uma lei, por exemplo, federal, determinar que as pilhas elas têm que ser devolvidas em um local muito distante do que está dentro da nossa possibilidade, e a resolução CONAMA já permitindo alguma viabilidade, significa que o que tem que ser obedecido é a lei federal, porque ela tem maior valor legal. Então, a empresa gestora é a Green Electron. Já foram outras empresas. Atualmente é a Green Electron, que está fazendo tanto a gestão das pilhas e baterias quanto dos eletroeletrônicos. No site da Green Electron, antigamente, e da outra empresa que era responsável para a destinação, que é GM General Motors, né? Ela atualmente agora está como recicladora, ela não está fazendo esse processo de ser entidade gestora, mas ela já foi. Então, até agosto de 2019, já tinham sido recolhidos 1.584.562 quilos de pilhas. Eu fui procurar esse dado hoje, antes da aula, não estava no site, fiquei triste, eu sempre gosto de atualizar, mas não tem. Então, depois que a Green Electron ela passou a ser a entidade gestora da logística reversa das pilhas e baterias, ela pensou na possibilidade de pequenos comércios fazerem um recolhimento dessas pilhas, para que as pessoas tenham mais facilidade para isso. Então, se um pequeno comércio, uma papelaria, desejar fazer a logística reversa de pilhas e baterias, ela deve se cadastrar nesse link que está aí na apresentação. E ela não precisa ter nenhum tipo de recipiente que seja específico. Ela pode reaproveitar caixa de papelão, ela pode reaproveitar lata de leite, lata metálica de leite, desde que esteja seco e limpo e possa ser fechado e aquilo só sirva para pilha. E também, no momento que ela se cadastrar no site, ela tem que se comprometer em levar essas pilhas e baterias para um local maior de recolhimento. Então, isso é também um entrave, né? Porque se você aceita receber a pilha, você depois vai ter que levar para um local determinado pela entidade gestora. As redes varejistas, que são lojas maiores, vão se tornar associadas no processo, elas têm que ter mais do que 5 lojas no território, e elas podem firmar um termo de compromisso com a Green Electron, e se elas juntarem 200 quilos de pilha, que equivalem a 4 bombonas de 50 litros, elas não precisam arcar com o custo de transporte da pilha até um local de destinação, até um local de armazenamento. A própria Green Electron vai buscar essas pilhas. Pode passar. Então, a Green Electron, ela tem 170 pontos de coleta cadastrados só no estado do Rio de Janeiro. Aí está o site para vocês. Geralmente são shoppings, supermercados, lojas de material de construção, lojas de produtos eletroeletrônicos, lojas de venda de celular. São locais em que você pode descartar as suas pilhas. E como eu falei ontem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que nós temos obrigação de fazer isso. Se a gente não está fazendo isso, é como se a gente estivesse cometendo um crime. Então, para quem é muito legalista, pense bem antes de jogar uma pilha no lixo, porque você está cometendo um crime, porque você tem obrigação de enviar, de levar para um local que está cadastrado no site. Então, ali o site, sistemagmclog.com.br. Então, a GM ela faz esse processo de logística ainda, mas já está passando para a Green Electron. Tanto que a gente vai ver no próximo slide que já tem até uns automóveis, uns veículos com o símbolo da Green Electron. Uma coisa importante também para dizer é que
um varejista, um pequeno comércio que recolha pilhas, não precisa do recipiente laranja. O recipiente laranja que vocês estão vendo na imagem é para empresa, é para gerador. Ah, Edson, qual foi o bônus que você recebeu, por exemplo, por isso? Eu já ouvi falar no Carrefour que dependendo do que você descartar, você ganha desconto na compra. É disso que você está falando? Desconto na compra? Desconto em produtos tecnológicos. Acabou que eu ainda não utilizei desse benefício, mas é interessante. Se quiser depois dar um depoimento sobre isso. Então, o coletor de pilha, gente, é para gerador, para empresa, grande gerador. Consumidor pode levar nos pequenos comércios. Se é uma empresa, ela tem que pagar pela destinação das suas pilhas. Então, ela vai ter o coletor laranja, que está determinado assim a partir da Resolução CONAMA 275 de 2001, que determina a cor dos coletores e recipientes para coleta seletiva. E como tem que ser as condições desse material. Aí ela depois tem que pagar um gerador e tem que também colocar no seu manifesto de transporte de resíduos, não sei se já ouviram falar nesse instrumento, que é um instrumento que permite rastrear os resíduos gerados pelas empresas. Existe um grande problema com relação às pilhas e baterias, gente, que é a questão das pilhas falsificadas. Tem uma imagem aí que vocês estão vendo, que é uma pilha que tem uma capa fingindo que é do tipo Duracell, é mole? Até isso a galera faz. Finge que é a Duracell. Então, muito cuidado na hora que você for comprar uma pilha. Às vezes você está achando que você está comprando uma pilha que é de uma empresa brasileira que tem responsabilidade com os teores máximos de metais e também com todas as normatizações relativas ao tamanho da pilha, a ligação no cátodo, no anodo, isso aí tudo está normatizado, mas as pilhas que são importadas, não necessariamente elas têm isso, então é muito importante verificar. Tem dados que dizem que essas pilhas asiáticas falsificadas, elas correspondem a 40% do mercado. Então, às vezes vai no Mercadão, comprou um eletroeletrônico e acha que a pilha que está ali pode ser usada, você está contribuindo com a falsificação das pilhas, então, e essas pilhas podem explodir o seu aparelho, que não necessariamente elas foram fabricadas dentro das normas e ainda podem conter teores de metais acima do que é permitido pela lei. Se tiver pilha falsificada, eu posso levar lá para a destinação? Pode, eles recolhem. Porque ninguém vai ficar verificando exatamente qual é a pilha só que o que acontece é que existe uma regulação que, dependendo dessa quantidade, o poder público que acaba arcando com isso. Pode passar. Aí, esse é o veículo da Green Electron, que faz a logística reversa tanto de eletroeletrônicos quanto de pilhas e baterias. Aí tem a etapa do processo, né? Primeiro a pilha ela é triturada, depois ela passa por um processo térmico em forno industrial e com isso você tem a obtenção do metal puro. No caso das pilhas que a gente utiliza é zinco, basicamente é zinco material. Então, e com isso existe a recuperação desse zinco, desse metal, que pode voltar para a cadeia de produção. Então, isso é economia circular e muito importante. Aí, na imagem também, após o veículo da Green Electron, vocês podem ver algumas marcas de pilhas do mercado e de empresas que também são associadas no recolhimento dessas pilhas. E existem duas empresas recicladoras homologadas, que são a Synctronics e a GMIC. Antes era a Suzakin, mas ela não está cadastrada no site da Green Electron e eu não sei o que aconteceu, por que ela não faz mais parte
mas era em Suzano. Elas são em São Paulo também. A Synctronics é em Sorocaba, a planta dela, e ela é especializada na reciclagem de produtos eletroeletrônicos. Alguma pergunta relativa a isso? No caso de baterias automotivas, existe uma outra legislação e a gente vai falar mais para o final do curso. Hoje, né, depois do intervalo, provavelmente, porque é uma resolução mais recente. E eu estou falando em ordem cronológica do surgimento das legislações e das regulamentações. Raíza ou Carolina, pode passar, por favor? A Carolina que está apresentando. Pode passar, Carolina, por favor.